E já que estamos a um passo do final de semana, vou convidar você para embarcar numa deliciosa viagem, onde seremos guiados por um legítimo Habib. Isso só podia ser uma entrevista especial. E esse chefe, e meu amigo pessoal e amigo de todos nós aqui, entende de incríveis delícias gastronômicas e ainda conta histórias com um temperinho especial. Ele inaugurou o restaurante Folha de Uva com um cardápio baseado nas receitas do seu avô, cumprindo rigorosamente o melhor da gastronomia libanesa. E agora está lançando um livro que eu já li, inclusive, um livro saboroso. E o título é Do Oriente para o Ocidente, numa mistura perfeita de histórias de família, receitas testadas por várias gerações, enfim, você já o conhece, é nosso parceiro aqui de muitos anos, desde que começou o Todo Seu. Meu querido amigo, o Grand Chef Samir Kawerk Moisés. Esse bonitão que aqui está, de palinho, de blazer. Perto de você. Tá bom? Como você está, Samir? Bem, querido. Satisfação muito enorme obrigado por aqui. ter vindo. Nossa, olha o mise en place do homem. Está muito lindo. Ah, tem tanta curiosidade que saber com aquilo ali. Sabia de onde saiu essa tua ideia de trazer uma gastronomia, um livro de gastronomia e cultura libanesa? Olha, Rony, isso estava adormecido no meu DNA e eu não sabia disso. Você sabe que eu sou engenheiro, fui fazer faculdade de engenharia, me formei, trabalhei como engenheiro mecânico. Aliás, engenheiro mecânico automobilístico, fiz a FEI, que era a minha paixão, eram e são os automóveis antigos, acho que você também gosta um pouco disso. Mas eu vi que não era aquilo, isso era o prazer, o que eu queria mesmo e não sabia era cozinhar. E aí eu comecei a cozinhar na faculdade para os meus amigos de escola, de faculdade, de colégio, fazer o cafezinho árabe para eles. Na hora que dava fome, parava tudo, Samir vai para a cozinha, no fim já era uma ordem, Samir é o cozinheiro oficial da turma, e eu acabei pegando gosto por isso. E aí a história do meu avô ficou latente em mim todo esse tempo, até que uma hora ela desabrochou. O seu livro, pelo que eu li, Na Vida do Oriente para o Ocidente, é inclusive uma homenagem ao primeiro restaurante, olha a capa. É uma homenagem ao primeiro restaurante de comida típica libanesa aqui no nosso país, que foi criado pelo seu avô. Então, qual a importância da família Kawerk, que era o sobrenome do seu avô, para a culinária libanesa aqui no Brasil? Olha, é uma história muito importante essa, porque o meu avô chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1901, e ele já trouxe o restaurante que ele tinha no Líbano, em Beirute, desmontado no navio, trouxe tudo que tinha no restaurante e montou aqui no Rio de Janeiro. Porque eles souberam que aqui no Rio tinha uma colônia muito grande e que tinha os patrícios deles que estavam precisando se alimentar de uma comida típica. Falou, não é justo eu estar aqui com o meu restaurante, vou para o Brasil. Foi atrás de dinheirinho, né? Como todos nós que viemos para cá. Mas contudo, Samir, veja bem, hoje essa colônia libanesa se mudou toda para cá, para São Paulo, e uma outra parte foi para Mato Grosso do Sul. Que são as duas maiores colônias libanesas aqui, mas antigamente era Rio de Janeiro mesmo. Então, tanto que o Saara está lá, né? Eles aportavam lá no Rio de Janeiro. Era o maior porto de chegada, era o Rio de Janeiro. E por isso que eram chamados de turcos. A história é muito interessante. Conta. Então, como eles vieram fugindo do domínio otomano, da Turquia, então o passaporte deles vinha carimbado como turcos. Então eles chegavam aqui no Porto de Santos, chegou mais uma leva de turco. E eles ficavam horrorizados com isso. Nada contra os turcos, mas na época eles estavam fugindo de domínio otomano. Nada a ver. Então os turquinhos chegaram e mais turco, e por isso que a gente não gostava de ser chamado de turco. Mas é uma raça maravilhosa, aliás. Sem dúvida. Comida vem de lá também. Sabia não? Egito, né? Turquia. Egito, Turquia, tudo isso. Agora, Samir, claro, a referência de nós cariocas para a colônia libanesa no Rio de Janeiro é a Rua da Alfândega, a Rua Buenos Aires. E foi lá, né? Na Rua da Alfândega. O que esse endereço tinha de tão especial já naquela época? Porque era a concentração de lá. Era o centro da cidade, onde chegavam, estava mais ou menos perto da Praça Mauá. Eles chegavam de lá, iam para o centro da cidade, acabavam encontrando onde é que tem um patrício. Porque a história de antigamente é como a de hoje. Você chega no país, você já tem um patrício te esperando. Sim. Árabes e judeus faziam muito isso. Quem é que estava esperando? Tinha sempre um árabe esperando. Aliás, tem uma história muito legal, que é boa, sabe que quando
Eles chegavam aqui, eram chamados de sírios, né? Porque eram camelôs, melhoravam um pouco de vida, viravam libaneses, quando se estabeleciam e botavam a loja. Quando ficava rico, virava turco Aí de novo. virava turco de novo. Os turcos. O que é aquilo ali? Desculpa, não está na pauta aí? Olha, eu posso pegar? Pode. Isso faz parte do meu livro. Quando alguém duvida de que o restaurante Oriente para o Ocidente era o primeiro com registro no Brasil, isso não é um registro do restaurante, mas é um registro histórico. O meu avô, quando faleceu, Escrito em árabe. o Jornal Árabe do Rio de Janeiro fez essa homenagem para ele, fazendo este desenho aqui, mostrando um coração, porque ele era muito bom, mostrando o Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar e o cedro do Líbano, para dizer que é do Oriente para o Ocidente. Que olha que coisa interessante. O coração era a bondade dele. Ele sentava, e tinha uma história, Rony, que todo dia, quando ele fechava o restaurante, ele reunia todos os pobres da Rua da Alfândega e imediações e dava comida para eles. Então, olha aqui representados os pobres, com a canequinha na mão, levando comida. E, mais ainda, além de comida, ele dava dinheiro tirado desta canequinha. Olha aqui, ela. Tá vendo? E olha ela lá, que é a própria que está aqui. Olha, essa canequinha caneca aqui, deixa eu pegar. tem mais de 100 anos e ela não sai do meu lado com as moedas do meu avô. Aqui, ó. Que coisa bonita, olha a história, olha que coisa mais linda. E olha, ele não distribuía só dinheiro e comida que sobrava não, hein? Se tivesse mais pobre do que comida, ele mandava fazer tudo de novo e servia a todos. Isso está contado aqui em árabe. Ai, que coisa mais linda. Coisa mais linda. Não Agora, é interessante isso? sua mãe, tias, sogra também, todo mundo influenciou a sua entrada para o mundo gastronômico, né? Todo mundo, minha irmã, que tem um restaurante árabe também em Vitória, todo mundo influenciou. Bom, isso foi passado então de geração para outra geração, no seu caso, que foi para sua mãe, da sua mãe para você, etc. Isso tudo, na verdade, deve dar um sabor muito especial, não só ao que você faz, que é irrepreensível, mas a sua própria emoção. Esses pratos libaneses é assim. Olha, é muito assim, porque tem uma história de quando eu nasci, aliás, eu nasci em 49, então eu tenho 64 anos. E eu fui passar alguns anos no Rio de Janeiro, na casa do meu avô, e a casa dele era em cima do restaurante. Claro que nessa época ele já havia falecido. Mas minhas tias todas moravam no andar de cima. E o cheiro do cafta, o cheiro do charutinho de uva, das panelas, dessas comidas todas saindo do fogão, aqueles estão impregnados até hoje em mim. Até hoje que eu sinto esse cheiro de lá. É uma coisa impressionante. Seu cafta, não é? Então, durante todo esse tempo, por isso que eu falei, ficou tudo latente no meu DNA. Até que eu consegui botar isso, ter coragem, não quero mais ser engenheiro e vamos trabalhar. E aí foi resgatar as histórias com minhas mães, tias, e madrinha, e sogra e todo mundo. Você quer um fate? Esse é um fate de cordeiro. Esse prato tem uma história interessante, que em 2002 mais ou menos, foi na época que eles lançaram o Ford Ka. Tinha um Ford Ka pretinho e parou lá uma cegonha procurando Samir Moisés. Eu falei, sou eu, o senhor pode assinar aqui, o carro é seu? Eu falei, não é meu, eu não comprei esse carro, eu acho muito bonito, mas não comprei. E eu pensei que fosse uma pegadinha, ia começar a me desentender com o rapaz, aí chegou uma turma de um concurso que eu havia ganho um Ford Ka com esse prato fate de carneiro. Então, quando eu soube que era meu, eu falei, meu amigo, o que você está esperando que ainda não desceu esse carro? Já deveria estar no chão. Então, essa é a história desse prato. É um prato muito tradicional. Tem carneiro, tem grão de bico, tem pinhões, tem manteiga, tem os pinhões que é esnúbar, tem tudo isso. Pão vai nele, tudo isso. Você estava falando do grão de bico. O grão de bico é muito utilizado na culinária libanesa. Olha, é impressionante as qualidades e características que tem o grão de bico. Esse grãozinho aqui, ele tem de 30% a 40% de proteína. Gente. Ele tem os mesmos aminoácidos que tem no chocolate, que nos dão aquela sensação de prazer, de bem-estar. Serotonina. Serotonina, é muito importante isso. Por isso nós comemos muito grão de bico. Aliás, grão de bico vai quase em tudo da culinária árabe. Aliás, não pode faltar nunca grão de bico. Olha, grão de bico está aqui, ó, desse jeito. Olha que bonitinho aqui. Esse é na verdade, isso aqui é uma coisa que todo mundo gosta, né? Aí está. Isso aí... eu trouxe um pouco de lentilhas, de trigo grosso, de trigo fino, de damasco, as coisas mais comuns que nós temos lá. Isso é hamara, isso aqui? Isso é hamara, é a pasta de pimentão vermelho, adoro nozes e noz moscada. Isso é muito elegante. Esse prato aqui é muito elegante.
Ramará. O cardamomo também é uma especiaria que a gente coloca no café ou em algumas comidas também. É muito legal. Eu gosto muito. E o principal deles, que não sei porque está aqui, porque ficou no meu bolso, não por ser... O que é? Mas é o misk. Você lembra do misk? Misk aqui, ó. Esse misk é uma resina que dá numa árvore e ela é muito, muito cara porque ela é muito, muito rara. Isso está par e passo com o custo da fava de baunilha. Tá. E é isso que se usa nele. Nós temos uma especiaria, Rony, que eu nunca trouxe aqui para você, que eu acho que é muito legal. Você gosta de limão? Claro que eu gosto de Então, limão. põe o dedinho aqui e põe na boca, mas muito pouco, eu acho que não veio nada. Isso é um limão puro, a gente chama sal de limão. Rapaz. A gente usa isso para dar um gostinho de limão nas comidas. Olha, isso você não botou uma gramazinha na boca. Pensa que isso aqui é sal? É limão. Limão. A gente chama sal de limão, porém é um limão desidratado. Barbaridade. Agora, estou vendo ali Holmes Bitarrini, que eu adoro. Estou vendo o quibe cru, que eu amo. Tudo isso aqui eu gosto. O charutinho de uva, que é muito importante na nossa culinária. Eu queria que você me falasse qual é a influência dos libaneses na cultura brasileira, porque existe isso. Ô Rony, a influência eu acho que é muito grande. Primeiro pelo volume de libaneses que tem aqui. Você sabe que no Líbano é um país muito pequeno em extensão territorial e nós temos lá hoje 4,5 milhões de habitantes libaneses. No Brasil nós temos 10 milhões de libaneses e descendentes de libaneses. Então muito mais. Nós somos 10 milhões. Por isso que você acha que São Paulo tem muito, Mato Grosso do Sul tem muito, mas em todos os estados do Brasil você encontra a colônia árabe e a colônia libanesa. Agora, uma coisa legal para esclarecer é que isso aqui é uma comida libanesa, apesar de ser árabe. Sim. Mas existe uma mistura que nós fazemos, porque esta comida só tem normalmente lá nos países árabes, entre Síria e Líbano, e alguma pouca coisa em outros países, mas muito pouca coisa. Uma coisa também é o seguinte, a gastronomia, você sabe que eu gosto de cozinhar e tudo, ela é cheia de segredos, de histórias, ninguém passa a receita de um para o outro. Que segredo você vai revelar para a gente hoje? Porque eu quero que você fale da importância, inclusive, desse prato que você escolheu, passar uma coisa secreta para a gente. O que é? Então, olha, eu acho o seguinte, se o segredo não for passado, ele vai morrer com a gente, cara. Ah, bom, tá certo. Então, eu acho que não deve existir segredo, tudo tem que ser contado. Eu acho que o mais importante, que as pessoas que têm me falado muito e elogiado o nosso charutinho, eu gostaria de ensinar o pessoal como fazer esse charutinho. Isso é o mais importante. Não chega a ser um segredo, mas diria que é uma técnica de produção. Você tem que primeiro comprar a folha de uva que você compra. A folha de parreira que eu compro e tem na minha casa também. Só que lá eu não tenho produção para todo o restaurante, claro. Mas a folha de parreira é importante que ela seja uma folha bem novinha. Não pode ser aquela muito grossa. Então nós vamos pegar essa folha, a primeira coisa é dar uma aferventada nela. Para ela poder ficar maleável desse jeito e não ficar quebradiça. Entendi. Tá? Então nós colocamos simplesmente a folha e nós vamos cortar o excesso dessa folha. Isto normalmente a gente vai usar, lembra daquela Samir Sayeu? Samir Sayeu. Para forrar o fundo da panela, que depois nós vamos cozinhar os charutinhos. Não se joga fora. Vai para o fundo da panela, para fazer aquela caminha e não queimar. Tá? Nós vamos deixar aqui. E aí nós colocamos simplesmente o que as pessoas às vezes não acreditam, que o recheio dele é de carne, e aí uma carne de boi gorda, arroz cru, hortelã, pimenta árabe, sal. Mais absolutamente nada. Se você quiser botar um pouquinho de tomate, um pouquinho de cebola para quem gosta, ótimo. Mas basicamente é carne, arroz, pimenta síria, sal e um pouquinho de hortelã. O arroz cru ele vai cozinhar na panela. Isso é que dá o sabor ao nosso charuto. Ai, que interessante. Então, olha, botando a mão na massa, nós pegamos um pouquinho daqui, vamos colocar o nosso charutinho. E aqui vai outro tipo de segredinho que nós fazemos sempre e vamos ensinar agora. O arroz ele vai cozinhar com a água, então ele tem que estar hermeticamente fechado. Vou fechar um lado daqui, tá vendo? Bem devagarinho para poder pegar. Vou fechar o outro lado, porque eu quero que a água, depois que penetrar aqui, ela fique cozinhando o arroz. E vamos fazer isso aqui, ó, e vamos rolar. Está pronto o nosso charutinho de uva. Perfeito!
Perfeito. Então é o que eu digo, não é segredo, é ter as técnicas. Aliás, te falei uma vez que eu uso técnicas que nós estudamos na escola. É isso. Processos e métodos você usa na cozinha e tudo no fim vai dar certo. Você quer saber mais um pouquinho da história dessas receitas? Dá uma olhada aí na sua televisão. Olha isso aí, que bonitinho. Chama-se, aí, ó, Do Oriente para o Ocidente, culinária libanesa, escrito pelo meu querido amigo Samir Kauerk Moisés, que no dia 7 de maio vai ter um coquetel a partir das 17 horas, que eu já estou aqui, inclusive, nessa hora, não vou poder estar lá, né? Mas a gente se encontra em casa e toma um champanhe juntos. Você está no meu coração E sempre. você no meu, você sabe disso, Samir. A partir das 17 horas, lá no Folha de Uva, que você sabe, Bela Sintra, 1435, o cara é insuportável, chique demais. Bela Sintra, imagina, número 1435, lá está o restaurante Folha de Uva, a partir das 17 horas, no dia 7 de maio, lançando esse livro que eu já li e recomendo. Irmão, amo você. Nos amamos mutuamente. Bacana. Muito obrigado. Gostei de ver a coisa escrita em árabe. Está no livro, mas eu não entendo nada de árabe mesmo. Nem adiantar coisa nenhuma. Muito obrigado. Beijo, obrigado, querido. Obrigado.